Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Este canal, que tantas vezes tem vindo aqui chamar a atenção dos responsáveis máximos da congregação cristã, alertá-los para várias situações, vários assuntos, tem vindo a ocorrer. Este mesmo canal não pode deixar de fazer esse trabalho para com todos aqueles que acompanham, apoiam e partilham e comungam do que aqui é falado. Pois bem, não devemos ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Devemos ter um meio termo. E, aliás, o bom senso de, não só quando nos convém, colocar o pau em Francisco, como também no Chico. A verdade é essa. Pois bem, o assunto de hoje é referente ao que foi já aqui há uns tempos atrás, há umas semanas, e que tem vindo a ser aqui praticamente discutido, feito pelas suas opiniões, de A, de B, de C, seja de quem for, que é sobre a gravação dos cultos, da proibição dos cultos, da gravação dos cultos. Pois bem, se me permitem, visto que devido ao inúmero pedido de pessoas em particular, me disseram: irmã Laurinda, por favor, faça um vídeo a falar nisso, porque é que a irmã não fala? Eu disse: não sei se vocês estão preparados para ouvir a minha opinião, mas se querem ouvir, ok, deixem-me ter um bocadinho de tempo mais disponível para eu falar sobre isso. E aqui estou eu, em que vou expor a minha opinião, o que é que eu penso, o que é que eu acho, sobre esta proibição de gravar os cultos. Pois bem, aqui vai a minha opinião sobre o que foi falado pelo ancião Salvador Cury da proibição de gravar os cultos. Muito sinceramente, eu acho que já vem tarde demais. Esta situação já devia ter sido aplicada há bastante tempo lá atrás, para não chegar a este ponto de as pessoas se sentirem indignadas, revoltadas, como que nós não podemos gravar, até mesmo irmandade, irmãos, até com ministério, sem ministério, dizer que não concordam, pessoas da própria instituição religiosa, congregação cristã. Eu tenho observado isso, as opiniões, as formas de estar, a revolta, a indignação de alguns ou de muitos. E eu penso, sinceramente, conforme eu já disse, vem por tardia esta tomada de atitude. Mas que ela tem que ser posta em prática, não é só ser falada. E não nos esqueçamos que a própria instituição religiosa, ela própria já advertiu várias vezes: não gravem os cultos, não exponham os cultos. E podem dizer assim: mas há os cultos online. Correto. E podem-nos fazer os cultos online. Qual é o problema? Podem-nos fazer. Não querem que se grave os cultos porque é uma ditadura, porque não querem que seja conhecida as heresias, o que é dito nas palavras, nos cultos, nos testemunhos, nisto e naquilo, mais propriamente as pregações. Vou-me desculpar, mas eu não concordo. Não concordo. E até acho muito bem que a congregação coloque uma medida destas para haver mais respeito. Vocês vão dizer assim: não, a Laurinda não está bem, a irmã Laurinda concordar. Concordo. Aqui em Portugal, esse dístico de que é proibido filmar, tirar fotografias nos cultos, já está há cerca de 6, 7 anos mais ou menos, colocado nas portas e que tem vindo a ser colocado aos poucos. E podem dizer: é um meio de ganhar dinheiro. Não. Até mesmo se forem aos chineses, às lojas dos chineses, não estou a fazer propaganda, se forem às lojas dos chineses, vocês encontram a um preço irrisório. Não é preciso nenhuma empresa fornecer, só se alguém quiser oferecer esse tipo de trabalho, ou essas etiquetas que têm que ser colocadas nas entradas da porta. Portanto, até mesmo eu digo: desculpem, isso é um argumento, seja de quem for, que estão a utilizar, que não têm bases. Vamos ser práticos, vamos ser inteligentes, vamos ter o bom senso. Porque também é preciso. E o nosso papel, que nós estamos aqui deste lado, é um papel didático, de informação, de darmos o material para pensarem
Não é por eu pensar desta forma que eu tenho que obrigar a pensarem da mesma forma que eu. Mas eu vou aqui colocar por que razão é que eu concordo. Concordo com esta atitude que o Brás teve e que já devia ter tomado há mais tempo. Porque se nós vamos para cultuar a Deus, não é para fazer gravações. Vais assim, mas a irmã Laurinda é contra gravar. Não na totalidade. Depende da situação. Se eu for ao culto, se eu gravar esse culto com o intuito de levar para alguém ou que está acamado, ou alguém que está a ser cuidador de outro familiar e que não pode ir congregar e que muitas das vezes está meses e até anos sem congregar e que tem saudades de ouvir a prática, de ouvir a palavra, o cantar dos hinos, dos testemunhos. Acontece isso. Quando é para gravar só a gravação em áudio de algo que seja para alegrar outra irmã ou outro irmão que esteja nessa situação, eu aprovo. Porque fica ali restrito, não é divulgado. Agora, infelizmente, o que tem vindo a acontecer já há alguns anos para cá é o abuso, o excesso de liberdade que se tem em gravar cultos, em gravar as palavras, ensaios, seja o que for, e expor nas redes sociais. A verdade é essa. Eu acho um abuso. Eu não concordo que se faça isso. A verdade é uma, deixou-se de se ter a verdadeira essência do que era ir congregar, ir ao culto, cultuar a Deus, estar em comunhão. Por exemplo, está uma organista a tocar a meia hora para que haja uma comunhão com a irmandade que vai estar naquele culto. Quem puder estar uns minutos antes para estar em comunhão, eu falo porque eu fazia isso. Se havia coisa que eu mais gostava era quando era tocada a meia hora, acreditem que muitas das vezes eu estava a meia hora de joelhos, em comunhão com Deus, a minha ligação com Deus, a falar com Ele e ouvir os hinos a ser tocados pelo organista. E se havia hinos que entravam na alma e que nos tocavam na alma, é verdade. Só que tudo isso se tem vindo a perder essa essência. Se o cuidado destes homens que estão à frente da instituição é querer preservar o que é de tão maravilhoso que tinha a instituição Congregação Cristã, digo que fazem muito bem em preservar, em não querer que gravem, que exponham. Eu acho que não é questão de gravar, eu acho que é mais a questão de expor. Sim, de expor o culto, a própria cerimónia em si. Porque convenhamos, quantos de nós que congregávamos, frequentávamos a instituição, mesmo aqueles que já não frequentam, como é o meu caso, portanto eu estou livre para falar, seja o que for, eu frequentei e sei perfeitamente que o momento mais maravilhoso era quando eu dedicava hora e meia a estar no culto, a louvar com sinceridade, com devoção a Deus. Não quer dizer que fora do culto não o fizesse, fazia sim senhora, mas lá dentro era especial, eu dedicava aquele momento para Deus. E digam-me, se eu estiver a gravar, eu vou estar numa entrega total a louvar a Deus, a fazer um culto a Deus? Não, não vou estar. Eu sei que não, porque eu já gravei cultos, o áudio, e sei que não se está numa comunhão perfeita. E quando o fiz, foi numa daquelas condições em que tinha uma irmã, que já não congregava há vários meses,
e não era visitada pelo Ministério da Saúde Comum, que era o Bom Jardim, e que eu tive a liberdade de gravar esse culto e de dar a ouvir a essa irmã. E ficou por ali. Ficou restrito só entre mim e aquela irmã. Não divulguei. E conforme têm vindo a constatar, eu tenho gravações de vários cultos, até mesmo aqui em Portugal, de palavras, inclusive os cultos onde o blá blá blá, o ancião blá 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 de água rasa, quando esteve aqui em Portugal. Vocês por acaso me viram a expor essas gravações? Não, pois não. Exato. Eu própria respeitei o pedido que me foi feito quando eu estive em Matosinhos e que me pediram, eu até só ia tirar uma foto para mostrar que estive em Matosinhos, no interior da igreja. E me pediram, irmã Laurinda, irmã, por favor, não faça isso. E eu acedi pela delicadeza, pelo amor e pelo cuidado que tinha, e eu achei muito bem. Se eu vou visitar uma casa, eu tenho que respeitar as normas. Digam-me uma coisa. Vós, quando ides jantar ou conviver na casa de alguém, e as pessoas dizem, o telemóvel não vai estar à mesa. Vocês não respeitam? É que se não respeitam, são mal educados. E como boa educação, o que nós fazemos? Olha, ok, mas eu estou à espera de uma chamada, eu só posso deixar aqui, por exemplo, até aqui, eu posso deixar o telemóvel, só estou à espera de uma chamada e para eu atender que é urgente. Claro que o anfitrião diz assim, claro que sim, sendo uma chamada de urgência, esteja à vontade. Agora, para estar nas redes sociais, olha, deixa ver quem é que pôs tal, colocou uma foto, olha, deixa-me responder. Não é má educação quando nós estamos a confraternizar, a conviver, em vez de estarmos a conversar uns com os outros, cada um de nós estar com o telemóvel. Eu contra mim falo. Quantas das vezes surge um telefonema, eu só digo, peço desculpa, mas eu vou ter que atender este telefonema. E saio do local e vou atender fora. Em relação à congregação, eu não acredito que proíbam ter o telemóvel consigo, não. Ou que ele esteja ligado, o que tem que estar é em silêncio ou a vibrar. Ou então, como nos dias de hoje, que está tão evoluído, há estes relógios que quando se liga para alguém, vibra, dá sinal. E se é um assunto urgente, tanto seja para chamadas como para mensagens, recebe-se. Se for algo urgente, levanta-se, retira-se e vai para o exterior da igreja e vai ou atender ou responder à mensagem. Claro está que quando foi comigo em Matosinhos, eu estava a receber mensagens e eu simplesmente retirei o telemóvel e fui logo confrontada. Não pode usar o telemóvel. Eu só ia responder. Mas respeitei, não me revoltei, não. Sim, eu só vou aqui responder uma mensagem. E respondi. Respondi à mensagem. Porque estavam preocupados comigo, claro. Quando uma pessoa não é uma persona não grata em determinada igreja como é Matosinhos, pelo ancião Calamanaia, as pessoas ficam em cuidado e perguntam a saber se estava tudo bem. Mas isto tudo para eu dizer que eu concordo com o que foi estabelecido pelo Brás da proibição do uso do telemóvel para filmagens. Convenhamos. Agora, tem outra parte que eu vou aqui falar para os senhores do Brás que se esqueceram de fazer aqui também uma chamada de atenção e também tomar as atitudes, ou aliás, colocarem por prática aquilo que falam. Se é proibido gravar, porque é proibido gravar, e eu vou-vos ler aqui o que está escrito, eu vou ler, tanto seja em Portugal como seja no Brasil. No final do vídeo eu vou, para vocês terem a noção de que as coisas não são feitas
só porque querem. E eu achei um extremismo tal de dizer que é uma ditadura por parte da congregação a proibição do uso do telemóvel, e convenhamos que é nas filmagens. Porque lá está, ninguém vai estar durante o culto a dizer sim, olha, estou agora no culto. Estou agora no culto, tá? Depois nós falamos. Não, a pessoa quando vê que está a receber uma chamada, levanta-se e vai até à casa de banho, ao WC ou ao banheiro, como vocês dizem aí no Brasil. Com tudo isto, o que eu quero dizer é preciso bom senso. Não é puxar a brasa para a nossa sardinha quando nos convém. Eu tenho dito, e quem acompanha o canal sabe perfeitamente, que quando eu tenho que dar um puxão de orelhas aos senhores do Brás, ou seja, a quem for, eu dou. Mas também, quando eu reconheço que o que está a ser falado tem razão de ser, porque hoje em dia, de caminho até se vai à casa de banho, ou WC, ou ao banheiro, e se filma o que nós fizemos lá. O papel higiênico que usamos, o sabonete que usamos, na igreja, o que é que está, o que é que não está. Portanto, está a haver um excesso de divulgação do que é sacro. O que é sacro? Sacro é sagrado. Quando nós entramos, colocamos o nosso pé no hall da entrada da igreja, vamos com a convicção de que é para fazer um culto a Deus, uma adoração a Deus. Não é para nos autopromovermos, não é para fazer uma divulgação. Não, não é. E nós sempre fomos ensinados a isso, a sermos comedidos nos nossos atos em relação à igreja. Sermos preservados, uma discrição, sermos discretos. Pelo menos aqui eu sempre aprendi isso. Eu não acredito que até mesmo a Irmandade, se nós formos a ver aqui em Portugal, vocês podem ver os cultos ou as pregações que são expostas aqui em Portugal. Não. Até vos convido a procurar na internet as pregações feitas aqui na Congregação Cristã em Portugal. O que vocês podem ver é ensaios, é os convívios, agora pregações não. Agora, se certos determinados irmãos vão até ao Brasil e que são gravadas essas pregações e são colocadas nas redes sociais e aqui principalmente no YouTube, tem alguns irmãos portugueses, mas eu acredito que até mesmo eles, ou um ou outro até poderá gostar, por exemplo, o Calamanaia gosta de ser exposto, de ser venerado, adorado. A verdade é essa. Calamanaia, ancião de Matosinhos, o que roubou o lugar ao irmão Zé Manel. Que fez ali uma trapaça juntamente com o irmão António Moreira da Fonseca. Esse mesmo. É bom que não esqueçam esse pormenor. Que é um ladrão de púlpito. Um ladrão de púlpito e de igreja. Mas isto para vos dizer que aqui em Portugal as coisas, bem ou mal, há coisas que não funcionam muito bem, mas há outras que funcionam. E aqui eu tiro o chapéu ao Ministério da Congregação Cristã em relação de não haver expostos essas pregações aqui em Portugal. E acho muito bem que preservem. Como também em Portugal está esse dístico já há alguns anos, conforme eu atrás referi. Por isso, na minha opinião, eu acho um exagero por parte de quem diz que isto é uma ditadura, isto é a proibição de se gravar os cultos, que é uma forma de evangelizar. Desculpa, não. Eu não acredito nisso. Então, nessa de evangelizar, essa até deu para eu rir. Achei muito, muito engraçado. Porque, para mais da pessoa que veio, do irmão, do encarregado regional de Cabriúba.
é que se o testemunho dele falasse mais alto do que as suas palavras, eu diria assim, pronto. Mas, agora, há outro contra. Há os prós e os contras. E o contra? Há uma coisa que eu tenho de dizer aos senhores de Brás, que eu aqui não vou desculpar. Já que vós quereis impor a vossa posição e que está corretíssima de proibir a gravação dos cultos, e que não é por questão de ditadura, nem é por questão de medo, só pensa dessa forma quem for de inteligência fraquinha. De inteligência fraquinha. Proibir de gravar os cultos por medo? Sério? Por medo? Não. Onde é que os senhores do Brás têm medo que as pregações sejam expostas? Só os cultos online. Só isso basta. Não. Isso é argumentos sem fundamento. Desculpem, é a minha opinião, que espero que respeitem, conforme eu também respeito a opinião daqueles que dizem que é ditadura e que é medo. Pronto, respeito, mas não aceito. Agora, no que é que o Brás está a falhar e que tem que tomar mão firme e dar exemplo para que o povo não grave? Porque o povo continua a gravar. O povo está destemido, está sem respeito. O que é preciso fazer? É começar a ter atitudes para quem tem ministério, para os senhores de topo, para aqueles que tiram selfies, que são anciães e que são expostas e que deixam expor nas redes sociais. É aqueles irmãos de ministério, seja anciães, seja diáconos, seja encarregados regionais, que usam a instituição para promover os seus negócios. A começar a ter atitude tem que ser colocar no devido lugar aqueles anciães que vão a determinadas viagens e que promovem essas agências de viagens utilizando o seu cargo de ministério. Como bem podemos recordar, o ancião 007, quando há pouco tempo, há poucos meses, ele fez aquela viagem para Israel com um grupo de irmãos, inclusive com o ancião Baco, em que fizeram uma propaganda à agência de viagens, em que utilizaram o seu cargo. E isto sim é grave e tem que ser tomadas medidas. Por isso, senhores anciãos do Brás, os senhores, para terem, receberem ou terem os frutos do que vós impusestes ao povo, à Irmandade, tereis vós mesmos que colocar por prática uma doutrina que é: ancião não pode fazer propaganda, seja do que for. Ancião não pode utilizar o seu ministério para fazer expandir os seus negócios. Ancião, diácono, cooperador, encarregado regional, encarregado, músico, não pode utilizar o seu cargo ou utilizar o nome da instituição. Porque aonde já se viu eu ter um negócio e dizer: a paz de Deus, você é tão bom. Você está me referindo a quem é que eu estou-me a referir? Ao ancião? Eu sei que ele gostaria e está com a promessa de que vai ser ancião. O encarregado regional de Cabril, eu sei que ele está com essa promessa. Eu espero bem que não seja. Que o Brás tenha a noção de não o colocar para ancião, por amor de Deus. Ui, se agora é vaidoso, agora vai 12, vai 13, vai 14, vai às vezes que for preciso. E isto tudo para vos dizer o seguinte: quando o exemplo começar a partir de cima, seja de ancião, seja diácono, seja cooperador de jovens e menores, seja encarregado regional, seja encarregado local, seja músico, quando o exemplo começar por vós, homens de responsabilidade, de realmente respeitarem a instituição, aí sim podereis pedir ao povo que tenha respeito pelo local de culto. São coisas diferentes. São coisas diferentes.
Mas enquanto houver senhores que estão na presidência, e até mesmo o senhor ancião Salvador Cury, o senhor tem que dar o exemplo de que quando tirar uma fotografia, seja com quem for, relembrar, olha meu filho, olha minha filha, não vais expor nas redes sociais. Porque até mesmo o senhor que dá a entender é que gosta. Se o senhor tem a responsabilidade, se os restantes que fazem parte da presidência têm que dar o exemplo, têm que avisar a pessoa em causa. Sim, senhor, eu tiro uma foto, queres ficar com uma recordação? Sim, senhora, mas não vais expor. Eu não te autorizo a expor nas redes sociais. E se expuseres, eu faço-te um processo. Sim, porque vós fazeis processos a torto e a direito, a quem quer que seja, mesmo até a quem fala a verdade, toda a verdade. Não é? Não é que eu tenha algum processo, não tenho, fiquem descansados, não tenho nenhum processo. Mas arquitetais a forma de bloquear certos e determinados vídeos que falam as verdades. Portanto, não pode haver dualidade de critérios, senhores da cúpula do Brás, senhores do grupo do GDI, dos presidentes. Se quereis ter o benefício do que cultivais, tereis primeiro que dar o exemplo. A verdade é essa. Um pai, para ter o respeito e ter a admiração dos seus filhos, ele tem que ter o exemplo em si. De que adianta um pai dizer ao filho, tu estás proibido de fazer isto. Por exemplo, estás proibido de fumar. E ele fuma. Estás proibido de vir depois da meia-noite. E o pai chega às 4 da manhã. Seja em oração, seja no que for. O pai ou a mãe tem que dar o exemplo. E vós, responsáveis da instituição, podeis ser considerado como um pai e uma mãe, em que tendes que dar o exemplo. Se não for assim, não vale a pena estardes a gastar o vosso latim, a vossa saliva, as vossas palavras. Irá cair em saco roto. E agora, só para que tenham a noção, não só porque esta é a minha forma de pensar, de estar, esta é a minha opinião em relação ao que foi estabelecido pela instituição religiosa, a congregação que está aí no Brasil, eu vou-vos dar aqui a ler algo que eu pesquisei na internet, perguntei à inteligência artificial sobre gravar cultos, não me disse que era na congregação, cultos em igreja, portanto, isto é a nível geral. A nível geral. E antes de começar a ler, eu vou-vos dizer uma coisa, perdeu-se muito da essência da espiritualidade a partir do momento que começou a ser exposto ou expostas as palavras, os testemunhos na internet. O divulgar particularmente é uma coisa. Eu sentir, olha, vou enviar esta palavra, gravei e vou enviar a esta pessoa, esta irmã ou este irmão. É diferente do que divulgar na internet. Nós precisamos fazer a diferença. Nós não temos que pensar da mesma forma que o outro. Eu penso desta forma. Claro está que poderá haver quem não concorde e eu tenho que aceitar e respeitar. É isso. Mas esta é a minha forma de estar, é a minha forma de pensar. Não faço parte da congregação, já o fiz, mas continuo a pensar da mesma forma. Acho um absurdo tantas fotos, tantas divulgações na internet. Contamina-se e estraga o que de tão belo tinha a congregação. A verdade é essa. Embora que muitos podem dizer, a congregação nunca foi bonita, nunca teve essência. Não, desculpem. Aqui em Portugal, eu, Laurinda Queiroz, eu digo, a congregação cristã teve essência, era uma bonita obra, era algo maravilhoso. Era. Eu não posso mentir, porque se este é o canal Toda a Verdade, eu não posso mentir.
E quem por direito tiver, que lute por preservar ou por querer voltar a essa essência. E vou-vos ler aqui, vou-vos deixar a ler o que realmente eu pesquisei na internet. E como eu referi, esta pesquisa não foi direcionada à congregação cristã, seja no Brasil como a nível mundial. E o que me surgiu foi isto, e que eu vou ler. Em Portugal, não se pode filmar um culto numa igreja sem autorização dos responsáveis, especialmente se a filmagem captar pessoas identificáveis. A legislação portuguesa, em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, RGPD, da União Europeia, protege o direito à imagem e à privacidade dos indivíduos. Implicações legais e éticas. Consentimento obrigatório. Filmar pessoas identificáveis que estão a assistir a um culto, mesmo num espaço público como uma igreja, requer o consentimento delas. A simples presença não implica automaticamente a aceitação de ser filmado. Dados de categoria especial. A participação num serviço religioso revela a crença religiosa de uma pessoa, que é considerada um dado de categoria especial e sensível pelo RGPD, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Dados de categoria especial. A participação num serviço religioso revela a crença religiosa de uma pessoa, que é considerada um dado de categoria especial e sensível pelo RGPD, que eu já disse lá atrás. Regras específicas para espaços privados. Embora a maioria das igrejas esteja aberta ao público, são consideradas propriedade privada. Assim, para filmar no seu interior, é necessário obter a permissão da entidade que gera o espaço, entre aspas, o padre, a diocese ou a paróquia. Proteção de menores. Filmar crianças durante um culto requer uma autorização expressa dos pais ou encarregados de educação. Recomendações. Solicite sempre autorização. Antes de filmar, contacte a igreja ou o responsável pelo culto, informe sobre o motivo da filmagem e os seus objetivos. Respeite a privacidade. Caso obtenha a permissão para filmar, certifique-se de que as pessoas no culto são informadas sobre a captação de imagens. Fotografia no exterior. Normalmente, a captação de imagens do exterior da igreja, a partir de um espaço público, não requer autorização. Aqui diz, as respostas de inteligência artificial podem incluir erros. Para receber aconselhamento jurídico, consulte um profissional. O anterior foi de Portugal, agora vou ler do Brasil. No Brasil, não se pode filmar um culto numa igreja sem autorização dos responsáveis, pois isso envolve direitos de imagem, privacidade e as regras do local. Apesar de igrejas serem espaços com acesso público, o seu interior é considerado propriedade privada e os organizadores do evento têm controle sobre a filmagem. Principais pontos sobre a questão. A igreja como propriedade privada. Os templos religiosos, embora abertos ao público, são considerados propriedade privada. Assim, os seus responsáveis têm o direito de definir as regras internas. Incluindo a proibição ou restrição de filmagens. Direito de imagem. A Constituição Federal do Brasil garante a proteção ao direito de imagem de cada pessoa. O uso da imagem, incluindo a gravação durante um culto, requer o consentimento do indivíduo. A filmagem sem autorização pode levar a processos judiciais por danos morais. Por isso, muitas igrejas adotam avisos ou áreas específicas para quem não quer ser filmado. Expectativa de privacidade. As pessoas que participam num culto religioso têm uma expectativa de privacidade.
mesmo estando num local aberto. Gravar e divulgar imagens sem consentimento pode ser visto como uma violação da sua intimidade e liberdade religiosa. Exceções e precauções. Em caso de multidões, figuras públicas ou quando a filmagem é para fins jornalísticos e de interesse público, o direito de imagem pode ser mitigado, mas mesmo assim é preciso cautela. A divulgação das imagens, no entanto, deve evitar a exposição de indivíduos de forma constrangedora. Em resumo, para evitar problemas legais e respeitar a privacidade e as regras do local, o ideal é sempre pedir autorização aos responsáveis da igreja antes de realizar qualquer tipo de filmagens. Pois diz no final, para receber aconselhamento jurídico, consulte um profissional, que é o mais indicado. E isto serve para todos. Seja quem frequenta a instituição congregação cristã e que está de peito feito a achar-se que o ministério está a exagerar, nós temos esta intenção, nós temos aquela. Desculpem, meus meninos. O respeito à privacidade de culto de cada pessoa tem que ser respeitada. Tão simples quanto isso. E é o que está aqui escrito. Não fui eu que inventei isto. Eu tenho a minha opinião, já a expus, que sou contra a gravação dos cultos, salvo as exceções em que, uma vez por outra, ou só em casos de última necessidade para dar a ouvir alguém específico, não para expor. E já agora eu gostaria de perguntar ao ancião blá 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 de Água Rasa se ele deu autorização a todos aqueles canais em que estão expostas as suas pregações. Mentiras, são pregações com um espírito de Pinóquio, de mentiroso compulsivo. Nós sabemos que o Espírito de Deus não habita onde está a mentira. E no seu coração ninguém tem dúvidas. O único Espírito que habita é o Espírito da mentira. Mas, com certeza, ao permitir, não é? Ancião blá blá blá. Os meus vídeos incomodam. Incomoda, porque fala a verdade. É a diferença. Mas as suas pregações, o senhor até fica todo vaidoso. Maldito o homem que se envaidece daquilo que nada tem e que pensa que tem algo que seja de Deus. Deus o extermina. Não como um ser vivo, não, mas espiritualmente Deus o vomita e extermina. Não faz parte do rol de amizade de Deus, porque Deus não ama os mentirosos. Os mentirosos não entram no reino dos céus. Lembre-se disto, ancião blá blá blá. Senti de lhe dar esta mensagem. Pense bem, porque olha, se calhar até é capaz de ir ganhar algum bom dinheiro àqueles canais que propagam as suas falsas pregações. Lembre-se, ancião blá blá blá, que quando o senhor nasceu já eu cá andava. Comi muita broa com bolor. Sabe o que quer dizer isso? Ganhei muitas resistências. O bolor é um antibiótico. É isso. Deixo-vos por aqui. Fiquem a aguardar o próximo vídeo que vai ser interessante. Principalmente para alguns anciães. E em exclusivo ao ancião Pardal. Ele que esteja atento, a sério. Vai ser top. Deixo-vos por aqui, desculpem o vídeo ser longo, mas às vezes isto nos envolve. Falamos e nunca mais paramos. Deus vos abençoe. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem bem. E um beijo no vosso coração e no ombro. Deus vos abençoe. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz.
Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.